Quem eu sou ainda é uma pergunta muito difícil. Quem sou eu tem a ver com a minha história. E de que forma que os meus pais se encontraram, de que forma que os meus avós se encontraram, as partes da minha família que se perderam. Então, nessa busca sobre me reencontrar, eu fui buscando também um pouquinho mais da minha própria história. Talvez chegar aos 40 tenha me convidado a fazer mais perguntas enquanto eu ainda tenho tempo. Quem é? É meu netinho? Ah, sim, então eu vou abrir a porta, tá bom? Ei, amorzinho da minha irmã. Eu não era um plano. Eu fui a surpresa, né? Ó, filha, tem alguns momentos que eu pareço com você ou você parece comigo. Eu sempre tive muitas cólicas menstruais. Aí, pesquisa médica, aquela coisa toda, aí falou que eu tinha um cisto no ovário, fiz a cirurgia e ele detectou que eu tinha 2 úteros. E as chances eram mínimas de ter uma gravidez. E depois de uns anos, nasceu a Juliana. Eu conheci o Antônio Carlos em 1977. Minha mãe estava trabalhando, ela que fazia parte de previdência, de aposentadoria, e a minha mãe atendeu o meu pai. Aí ele foi pedir umas informações sobre a aposentadoria, que era o que eu fazia, né? Expliquei tudo. E o que eu imagino na minha ficção aqui, na minha fanfic. Meu pai deve ter se encantado com a minha mãe de alguma forma e voltado lá, e provavelmente dado algum presente para ela. Aí depois de um tempo ele voltou muito agradecido, porque tinha esclarecido todas as dúvidas, coisa que ele não tinha conseguido antes. Aí ele pegou um dia, convidou para ir no evento da família, e eu fui. E aí tudo começou. Meu pai, mami protagonista e eu parecendo uma bolinha de queijo. Fez um mês. Ai, meu nível de um mês. A minha mãe sempre falou do meu pai que ele era um homem assim, alegre, muito calmo, muito educado, um lord inglês brasileiro. Cavalheiro ao extremo, de chegar, de abrir porta, adorava dançar, que eu também gosto de dançar. Ele praticava yoga, praticou durante um tempo. Eu acredito que essa prática da yoga pelo Antônio Carlos também fez com que a Juliana, como adulta, né, fosse também em busca desse autocuidado, né? Tive uma educação mais tradicional mesmo, de saber como me portar à mesa, de pedir licença, das palavras mágicas. Ela, com 3 anos e pouco, foi para a escola. Da janela do nosso prédio dava para ver todo o caminho até o Colégio São José. Ele ficava observando, depois ele ia para o escritório. Ele ia trabalhar quando eu estava na escola. E aí eu voltava da escola, e às vezes ele não tinha chegado ainda, ele abria a porta e assobiava. Só que eu não sei assobiar. Aí fazia um chuchu. Era o assobio dele. Quando ele entrava, ele assobiava. Ele trabalhava, tinha um escritório de administração. Ele deixou de ir no período da manhã para poder se dedicar a Juliana. Ele saía com ela, passeava, levava o orquidário, à praia, e à tarde ele ia para o escritório. Eu tenho muitas lembranças de acordar e o meu pai tá lá e a gente ir pra praia e brincar ali na areia. E os castelinhos que o meu pai fazia, ele molhava a areia de um jeito que deixava bem molhada e puxava e fazia pingando, as gotinhas faziam uns castelos tão bonitos. Ele era extremamente dedicado, um pai muito amoroso, muito, muito. Ela sempre gostou muito de patinar, então logo cedo ela quis entrar para a escola de patinação. Ele presenteou a Juliana com patins e ele também acompanhava em todas as aulas, nos treinos, sempre, sempre muito presente. Ele me levava assim todo o treino, toda a aula com a maior paciência, amarrava o patins para mim. Ficava lá todo bonitinho, vestidinho de branco, com a camisa branca, o shortinho branco, elegante. E aí, foto de patinação, tio patinação, tem um monte aqui, ó. Patinação com Papai Noel, em todas as fases, né? Natal, aniversário,
show de patinação. Apresentação do Criança Esperança, Apresentação. Mariana, A gente ia Xuxa. nos programas de TV patinar, era tão legal. Eu vi uma vez no Inter umas meninas patinando e a minha amiga patinava e eu fiquei assim. Nunca tinha sentido aquilo na minha vida, foi algo muito forte. E aí continuei. A patinação foi muito importante para eu encontrar um lugar de aprender a cair, aprender a levantar. Aqui era a turma que participou de muitas apresentações na televisão e competições. A gente ainda tem contato. Fomos muito, muito amigas, viajamos muito. A gente também viajava para dar aulas de patinação pelo Brasil. Era muito divertido. Eu tenho um lado da fantasia, do espetáculo, do show, que ainda me fascina muito. Então, parte de mim é bem artista. Eu passava uma saia por dentro do maiô e colocava o negócio da Carmen Miranda e uma galocha, tá? Colar de havaiana, que mais? Aí uma meia calça virava blusa. Ela pegava minhas roupas, meu sapato de salto, pequenininha, colocava, ficava desfilando em casa, sabe? Aqui, ó, saias, eu fazia véu com a saia, adorava. Mais saias. Aí, lenços. Toalha de mesa. Toalha da mesa. Caminho de mesa. Essa é definitivamente a minha preferida. Eu amava quando tirava a cortina pra lavar. Eu me embrulhava e ficava de noiva, verdade, com um buquê. Não era cortina, era do seu bercinho. Era do meu Do bercinho. seu cesto, quando nasceu. Então, na minha imaginação, era cortina. Olha que lindo. E é um mix de muitos elementos que me foram apresentados na infância e que resultaram nisso daqui. Eu lembro desse dia. Eu amava essa roupa. Você lembra dessa roupa? Foi. Ai, você me vestia tão bem, obrigada. E eu acredito que eu tenha despertado a vontade de ser modelo nesse dia desse ensaio que eu lembro até hoje. Sempre achei minha mãe muito bonita. E o cabelo dela, curto, encaracolado. E o jeito que ela passava o lápis de olho, assim. E quando eu comecei a me maquiar, eu fazia igual pra copiar, sabe? As lembranças que eu tenho da minha mãe eram ela preparando as festas de aniversário pra mim. Nossa, e era um primor, um primor, um primor. As minhas festas, ela cuidava com todos os detalhes. A minha tia Marina costurava a minha roupa, ou a gente ia na Antonelzi, que era uma loja de criança, escolher a roupa. Eu amava escolher a roupa. E a meia calça, e o sapatinho de verniz. Lembra, isso deve ser de quando você era criança. É, do meu aniversário de 8 anos, se eu não me engano. Oito? Eu Tem amava 8? ele. Filha, foi uma das roupas que eu mais gostei na minha vida inteira, sabia? Sério. Olha, isso tudo é feito à mão. A minha mãe nasceu em 1950. Meu pai nasceu em 1920, ou seja, 30 anos de diferença. Eu comecei a perceber que meu pai era bem mais velho quando achavam que ele era meu avô. Apesar dessa diferença ser muito grande, ele era muito jovem, era assim ativo, gostava de esporte, ele era assim sociável, então isso aí não era nenhum problema. E quando meu pai via os jovens usando bermuda, umas bermudas em cima do joelho, ele falava, essa geração da calça curta. Eu lembro direitinho. Mas meu pai era muito elegante. E os meus pais, em eventos, aniversários, muito elegantes. Depois eu fui dar falta da minha avó materna nas fotos. E eu só percebi adulta. Por que a minha avó não tá nas fotos? Só meu avô materno. O vô Góes. Por que só ele aparecia? Então era muito clara a referência de família do meu pai, que estava sempre lá. E a família da minha mãe, meus tios, que vinham de vez em quando. Meu avô, que estava sempre junto.
cadê minha avó? Até que num dia, fazendo o quê? Tomando chá, né? Tomando chá com a minha mãe. E era a cozinha da casa dela, onde eu morei. Eu já não morava mais lá. Aí eu abri essa janela. Vovó ficou brava quando você engravidou? Antônio Casé era divorciado na época, então era assim um obstáculo para minha mãe. Meu pai não, meu pai tinha uma cabeça mais assim aberta, tudo, mas a minha mãe ela sonhava a filha dela casando com um homem de repente disponível, entrando na igreja de véu e grinalda, e não aconteceu nada disso. Foi totalmente diferente, foi inesperado, entende, o surgimento da gravidez. Aí minha mãe olhou, você sabe como era a sua avó? Tinhosa. Eu, o que é tinhosa? Ah, a vovó era daquele jeito, né? Uma mulher de outro tempo, bem tradicional. Minha mãe até rompeu um período comigo, contato, sabe? E depois foi acostumando. A minha avó precisou de 5 anos para aceitar. E para separar as coisas, a minha avó não ficou muito feliz com a gravidez da minha mãe, mas dentro da barriga eu tomei para mim a rejeição. E foi a pior ferida da minha vida inteira e eu tive muito problema com isso. Eu vi a rejeição onde ela não existia. E daí, quando eu entendi esse contexto, eu consegui separar, não era eu o problema. Foi só algo que a minha avó não estava preparada, mas depois ela estava lá, amava ir na casa dela, aquele cheirinho de casa de vó, aí tinha Nossa Senhora, os santinhos dela, as coisinhas que ela gostava. E ela sempre, tome um gole, minha filha, come alguma coisinha. E quando eu falava para ela, ai vovó, tô com saudade de você, ela falava igual. E a minha vozinha, eu tive a alegria de poder ter tempo com ela, né? E de entender a história dela, sem misturar com a minha. Ele virava pra mim de vez em quando e falava, filhinha, se der tempo pro papai, eu vou te levar na Disney. Se der tempo pro papai, eu vou fazer sua casinha na árvore. A gente não é dono do tempo, né? Eu devia ter uns 7 anos quando meu pai começou a se queixar da visão. Ele falava, minha vista tá diferente, pedia uma lupa para minha mãe para poder ler o jornal. Ele colocava a mão assim no olho e via sombra, alguma coisa assim, ele questionava, você tá vendo isso? Eu falei, não, para mim tá tudo normal, não sei o quê. Ele passou por um monte de médico, ninguém achava o que era e foi um período difícil, sem muitas respostas. E um médico que era da COSIPA, ele pegou e falou assim que estava insatisfeito com o parecer dos colegas dele. Foi que detectou um tumor no cérebro, que estava pegando nervo óptico, por isso que ele estava perdendo a visão. Aí teve que fazer uma cirurgia. E meu pai voltou para casa com o cabelo raspado, com ponto, dando a volta assim. E eu lembro dele espirrar e sentir muita dor, então dele estar deitado no sofá da nossa casa. Foi muito duro ver isso de perto. Só que depois de um tempo surgiu um outro tumor, que já não dava para fazer a cirurgia. Aí ele já começou a perder um pouquinho a noção de localização, já ficou na nossa dependência, tinha que ter às vezes um cuidador, tudo isso. A médica achou melhor ele ficar internado. Aí ele já não saiu mais do hospital. E a minha mãe queria que eu visse ele porque eu acho que ela sabia, né? E com a minha idade não podia entrar no hospital no horário que eu fui visitar. E aí, olha como as coisas são. No meu braço começaram a aparecer muitas pintas vermelhas. Minha mãe conseguiu falar que ia me levar pro pronto-socorro, porque eu comecei a ficar empipocada. E eu consegui ver meu pai. Talvez essa tenha sido a última vez.
Minha mãe tinha um jeitinho de avisar que alguém tinha partido, que era Papai do Céu chamou seu vô, Papai do Céu chamou tio Góis, Papai do Céu chamou tia Rita, Papai do Céu chamou vovô. E ela falou, Papai do Céu chamou papai, em algum momento da conversa. Ele faleceu no dia 26 de janeiro de 1995. Foi como se tivesse tirado uma parte da gente. Eu tive 9 anos com meu pai. Mas ele estava ali. Estava ali. O luto vem. O luto atravessa a gente. Mas a gente consegue continuar vivendo, sabe? E assumir ser pai e mãe. Foi difícil? Foi, mas a gente consegue superar, sabe, essas dificuldades. E por sinal, a gente tem que aprender que tudo nos fortalece. Aí ela foi crescendo, 12, 13 anos, ela já começou a fazer desfile de moda. Ai, meu primeiro desfile. É esse colã. Eu amei desfilar. E eram minhas amigas da patinação que patinavam junto comigo. Com a patinação e com a dança eu tive a oportunidade de estar na TV. E eu amava estar na TV. Amava uma câmera, um microfone, uma foto. E eu queria ser famosa. E aí eu fui crescendo, com 17 anos eu consegui começar a trabalhar como modelo. Fiz muitas campanhas bacanas, eu aparecia assim no comercial, no meio do Fantástico. Consegui uma oportunidade de trabalhar como modelo na Turquia. E eu já sabia que eu queria fazer jornalismo para ser apresentadora de TV. Era um momento em que ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá. Jornalismo não dava certo, modelo não dava certo, aí apareceu alguém que me achou. Vieram buscá-la, foi uma correria muito grande, que de manhã cedinho chegaram. O meu porteiro avisou que tinha um pessoal lá que precisava pegar uma assinatura da Juliana. Eu falei, mas que pessoal é esse? Aí o pessoal subiu. Tem 1 hora para arrumar tudo. Nós viemos buscá-la para o Big Brother. Foi uma loucura, né? Uma loucura. Eu fui bem, tudo, na casa, aquela coisa. Fiquei bastante tempo, 63 dias confinada. Que loucura, né? Imagino pra minha mãe, que loucura. E aí eu fui obrigada a ficar acompanhando dia e noite, não fazia nada na vida. Ainda bem que eu já estava aposentada. Aí eu ficava assistindo, sofria junto e tudo. Quando ela ia dormir, aí eu ia dormir. Mas não era fácil, não foi fácil esse período. Foram alguns meses, assim, bem tensos. Mas eu fiquei famosa, né? Não era isso que eu queria? Não podia ir na padaria. Foi um ano da minha vida que virou tudo de cabeça para baixo, e até no bom sentido, porque eu tive ótimas oportunidades. Eu viajei o Brasil, conheci muitos lugares e eu ganhava cartas de 200 metros, assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu tenho até hoje essas coisas. E o pós-programa me mostrou que não era isso. Aí por que eu ainda sinto esse vazio? Foi quando eu decidi voltar para Santos, trabalhar na TV local e voltar o meu olhar para alguma coisa que tivesse mais sentido, porque não estava tendo sentido nada daquilo. Imagina, o meu maior sonho da minha vida não tinha sentido depois de realizado. Em paralelo, eu tive uma ideia que veio de uma fã muito querida. Ela falou assim, Ju, você sempre gostou tanto de maquiagem, você se veste tão bem, por que você não abre um canal no YouTube e ensina a gente a fazer maquiagem? Eu sei fazer isso, né? Na faculdade aprendi a gravar, editar e... vamos! Comecei um canal no YouTube, eu fui uma das primeiras do Brasil. E ali eu comecei um negócio que ninguém imaginava que podia ser um negócio. Porque, na verdade, era uma fuga. Eu queria fazer alguma coisa que fosse Juliana e não a ex-BBB. Eu não falava do BBB no YouTube. E comecei a gravar vídeos e começou a crescer, eu comecei a ter oportunidades e, de fato, eu tô entre as pioneiras aqui no Brasil. Eu parei de ensinar maquiagem e eu passei a ensinar as mulheres a reconhecer valor em quem elas são e não ficar buscando uma versão que não existe. Enquanto você não consegue entender esse seu poder de decisão e o quanto que ele impacta na sua autoestima, na sua... Então hoje eu tenho a alegria de viver os sonhos que a minha criança teve e de poder ter um negócio baseado em comunicação. Sempre foi isso, né? A criança que amava o palco, o microfone, as câmeras, tá muito feliz.
incrível. Você já viu esse aqui? Tadadadã. Eu amo croissant. Quando eu pedi a Ju em noivado, né, já estava certo que ela era a mulher que eu queria compartilhar o resto da minha vida com ela. Pai, como é que você conheceu a mamãe? Eu conheci a mamãe com quase um ano depois de eu ter chegado no Brasil. Venho de uma família dinamarquesa norueguesa. Meu avô chegou no Brasil após a Segunda Guerra e constituiu família aqui, conheceu a sua esposa, minha avó norueguesa, e construiu uma família dinamarquesa norueguesa aqui em Santos. Eu sou resultado disso, um belo vira-lata. Mas aonde foi? Sabe o tio Sven e o tio Rasmus? E o tio Dani? A gente tinha uma balada, você acredita? A mamãe adorava dançar na balada. A mamãe ela adorava dançar. Aí eu vi ela assim um dia e falei, uau! E eu olhei pra ele e falei, uau! E eu vi ela algumas vezes, né, na balada. E eventualmente a gente acabou conversando. Como é que você dançava? Eu vi ela para fora do estabelecimento, segurando a mão numa grade, com uma cara assim meio triste. E aí eu toquei a mão nela e perguntei se estava tudo bem. E assim que eu toquei a mão na Ju, eu sabia que a gente ia ter alguma coisa juntos. Teve um dia que a gente ficou 2 horas conversando, sentados na escada, filha. E foi uma conversa tão bonita que naquele dia eu achei que a gente tinha muita coisa em comum, apesar da gente ser muito diferente. Somos muito diferentes, mas eu acho que o que aproximou a gente é que temos valores muito compatíveis. A gente é muito alinhado nas nossas crenças assim mais profundas sobre como levar a vida nesse mundo. Mamãe e papai são diferentes, filha? Sim. O que a gente tem de diferente? Mamãe gosta de treinar na academia. Você gosta de correr em vez de treinar. Isso aí! O nosso casamento foi um dia muito marcante para mim. Na época, a nossa vontade era ter uma festa bonita e convidar os nossos amigos para participar desse momento. E como a gente tem amigos do mundo inteiro, a gente teve um verdadeiro casamento cosmopolita no meio da cidade que eu cresci na Dinamarca, uma pequena cidade. Então a cidade inteira quase se mobilizou para esse casamento, todo mundo sabia que ia acontecer. E foi algo muito, muito lindo e muito especial. Eu lembro muito claro que a primeira vez que ela dormiu no meu apartamento, ela fez um ritual para agradecer. Senti uma admiração, porque eu percebi que ela talvez estava buscando por algo semelhante. Eu tive uma intuição de que eu devia ir para a Índia de novo, eu já tinha ido, e na volta eu ia ser mãe. E foi exatamente assim. Ela estava na Índia, ela passou na Inglaterra e na Escócia, e da Escócia ela me ligou e falou, olha, a gente vai ter um filho quando eu voltar. Foi uma baita surpresa, né? Foi assim que veio a Liliu, depois de uma revisão do que importava. O que você acha que eu falei pra mamãe quando você nasceu, filha? Qual foi a primeira coisa que você acha que eu falei pra mamãe? Eu sei. Eu falei, ela é ruiva! Ela é ruiva! Naquele momento que eu tive a notícia que eu ia ser pai, com a chegada da Liliu, eu comecei a entrar num espiral de confusão muito grande. Porque eu me via sendo uma pessoa que eu não era a pessoa que eu queria ser. E rapidamente eu fui começar uma jornada de muitas e muitas mudanças. Eu não conseguia parar de chorar, chorava. Pai, parecia uma manteiga derretida. Mas viver isso e transmitir isso de forma pública foi bastante intenso. E o nascer dela, tá tudo muito documentado. Por um lado é muito bom a gente ter essas memórias, mas eu sinto que eu não preservei a minha energia em alguns momentos. E ela veio para me ensinar isso, porque ela veio uma bebê muito fácil. Até a gente engravidar do Liam e se ver numa pandemia. A notícia da gravidez do Liam foi no carro. Nós estávamos eu e a Juliana e o Krika fez uma chamada de vídeo. E ele pegou, já falou para sua mãe? Aí foi quando ela mostrou lá o resultado. Você acha que ele vai nascer hoje à noite, filha? Não, hoje à noite não é em outubro. Já é outubro, filha. Já é outubro. Mas ele não vai nascer. Ele vai nascer quando, você acha? É? Amanhã?
Amanhã será? Eu acho que Ele veio do jeito que eu sempre sonhei, na banheira, num parto natural. Não conhecia aquela Juliana. Uma Juliana assim, intensa, selvagem. Ele nasceu na base do grito. A primeira coisa que aconteceu quando você nasceu, filho, você saiu na banheira. Você sabe que você nasceu na água, né? Nasceu nadando. Você nasceu dentro da banheira. devia ser o contrário. Aí você deu É. Aí você... Um dia, eu acho que um pouco no desespero, eu coloquei um vídeo desse guru. Ele chama Sadhguru. Ele falou assim, se você está colocando um ser no mundo, você não tem que se preocupar em educação. Você precisa saber que a única coisa que vai acontecer no início da vida desse pequeno ser é que ele vai espelhar todos os seus comportamentos. E aí ele fala assim, em inglês, then fix yourself. Então se arruma. E isso foi o início de uma mudança assim muito grande no meu estilo de vida. Eu tenho uma caixa. Eu falei, essa caixa pode servir para alguns elementos que eu posso colocar lá dentro para quando eu morrer, eles terem acesso. Eu tenho que colocar os livros que mais mudaram a minha vida. Porque no momento certo eles podem pegar e ler esses livros. Papai e mamãe. Papai e mamãe na Dinamarca. Papai e mamãe. Papai e mamãe, quem é aqui, ó? O tio. É o tio Thomas. Hoje, o legado que eu quero deixar para os meus filhos é dar acesso a esse conhecimento que eu sei que, quando eles precisarem, tem um conhecimento que está lá à disposição para responder qualquer pergunta que eles têm sobre a vida deles. Eu e Krika, a gente concorda muito de que a gente não vai criar eles para nós, de forma alguma. A gente está aqui para apresentar o que a gente acredita e em algum momento da vida eles vão fazer as escolhas deles. Isso para mim é legado. É deixar eles livres para eles serem quem eles vieram para ser e se tornarem quem eles acreditam que eles devem se tornar. Muitas vezes eu olho para eles e eu fico assim pensando como eu sou sortudo de estar vivendo esses pequenos momentos que eu vivo com o Liam e com a Liliu, e eu falo para eles que sou o pai mais sortudo do mundo. É a melhor coisa ser pai deles. E eles vieram para me ensinar sobre tempo, sobre me organizar, sobre não perder tempo também. E me ensinaram que não é do meu jeito. Essa é a mamãe? É. Disney! Daí foi quando a vovó levou a mamãe na Disney. É o sonho de todo mundo ser avó, né? De ser mãe e depois ser avó, né? É uma continuidade, né? Então foi... Nossa, ele também é muito querida, muito, muito, muito querida. Muito amiguinha. Ah, vovó, quero dormir na sua casa, vem, quer dormir na cama comigo, em vez de ir para o outro quarto, mas não quer ficar junto. Ela é a vovó que está no Brasil. A Liliu e o Liam, eles têm uma avó que está no dia a dia, e a vovó gringa, né, que é a minha mãe, no caso, que elas vivem com a vovó gringa um mês por ano, quando a gente está na Dinamarca, no verão. A minha amiguinha Liliu, eles com a melancia, né, Liliu? Eles com a melancia. A vovó tem uma aqui pra você sozinha, tá? Mas o dia a dia, né, quem carrega, né, é a vovó do Brasil, e ela faz isso com muita excelência. Um dia eu cheguei na casa da Juliana e ela falou assim, ah, tem aqui uma coisa para você. Aí eu peguei um envelopinho para a mami da filha mais amada. Quando eu nasci, você abdicou de muito. Abriu mão de muitos sonhos para me criar. Você sempre foi minha inspiração. Me ensinou a batalhar pelos meus sonhos. E hoje, realizada, quero te ajudar a realizar seus maiores sonhos. A gente tem uma viagem que a gente faz todo ano. É um grande sonho. Enquanto ela quiser, eu vou levar. E essa foi uma surpresa da nossa viagem para a Grécia. Nós pegamos um cruzeiro em Atenas e fizemos a viagem de 7 dias, parando em ilhas gregas e numa praia na Turquia. Então essa foi a nossa primeira viagem dos sonhos. Aê! Conseguimos! Olha!
Vocês estão muito chiques. Vocês estão indo aonde? Estão chiques. Que bom pra montar Jasmine, eles Do primeiro casamento do meu pai, que durou 3 anos, quando eles se separaram, o Carlos, meu irmão, ele ficou com a mãe e o João ficou com o pai. Então, naturalmente, eu tive contato com o João desde muito pequenininho. Ele tá nos álbuns, ele tá nas minhas fotos. O João nada! A mamãe nada! O João casou com a Ia, casou super jovem, amor da vida, assim, uma história linda. E tiveram 3 filhos, Rogério, Robledo e Rosana. Muito presentes, mas na verdade eu brincava com quem? Com os filhos deles, porque a gente era meio da mesma idade. O meu avô, pai do meu pai, casou-se pela 2ª vez com a Nádia. Então, quando a Juliana nasceu, ela era irmã do meu pai. Assim sendo, Sua tia. minha tia. Minha tia. Assim sendo, tia-avó do meu filho. O pai dela é meu bisavô, nosso ela bisavô. Ela é irmã do avô dele. Imagina só, o meu sobrinho tinha idade para ser meu pai. Então eu chamava todo mundo de primo, era todo mundo primo, e chamava o meu sobrinho de tio. E no ano de 85, meu avô é interessante porque ele casou com a Nádia e eu casei também. A gente casou no mesmo ano. E a Juliana, filha do meu avô, nasceu em junho e meu filho nasceu em julho. Dezembro. Meu dezembro. Ah, desculpa, eu casei em julho. Desculpa, eu casei em julho. Ela nasceu em junho, eu casei em julho e nasceu em dezembro. Isso mesmo. Então era uma pequenininha a diferença entre os dois, né? E é engraçado dizer que ela tinha a avó dele. E minha tia. E eu brincava, eu olhava, você que bonitinho, um bebezinho, minha tia, que graça. Depois que o meu pai faleceu, naturalmente a gente foi perdendo contato. Ali na virada dos 39 para os 40, eu senti de conhecer minha história, de ir atrás de novo da minha família. Daí um dia eu chamei Robledo. Bedo, né? Eu chamo Robledo de Bedo. Queria tanto saber umas histórias do meu pai. Tô tão nostálgica. Acho que fazer 40 anos me trouxe esse lugar de entender um pouco mais o que eu tenho do meu pai e partes da história que eu nunca fiquei sabendo. Ele começou a me mandar foto, ele começou a me contar como era Ribeirão Pires, construir, quando meu pai começou a construir. E nós tínhamos uma chácara em Ribeirão Pires. A Juliana era pequena. Nós chegamos em Ribeirão naquela época que ainda existia a casa do lado e ele estava construindo essa casa. Então, mas já estava praticamente pronto. Então ali onde tinha aquela piscina que nunca foi terminada, acima um pouquinho ele tinha uma plantação de mandioca. E eu tinha aprendido como é que tirava, como é que colhia a mandioca, o pé de mandioca. Então o que eu fiz? Eu cheguei, meu avô não estava, ele estava lá para sei lá onde, que eu não lembro. Eu arranquei todos os pés de mandioca. Todos. Mas tipo antes do tempo? Muito antes, aí a mandioca desse tamanhinho, assim. Meu avô chegou e falou, vô, já colhi tudo, tá? Tudo colhido. Meu avô não acredita, as mandiocas, tudo desse tamanho lá. A casa de Ribeirão Pires. Eu sonho que eu tô lá, sabe? Pô, meu pai construiu com as mãos, né? E tinha jardim, tinha flores, era linda. Eu lembro da planta dos cômodos. Talvez a última vez que eu fui lá eu tinha 8 anos. E aí, dava pra tirar ele do sério? Porque eu não tenho assim. Eu lembro do meu pai sempre muito calmo, Não. mas eu não sei se é porque eu era tranquila. Não, nunca me lembro do meu avô gritar comigo. Eu acho que ele nem brigou. Mas ele era bravo. Ele era Não é enérgico. 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 Bravo. Tinha o ciúme dela, né? Enérgico, a Nádia falou tudo. Eu podia me Mas chamar de eu Júlio. lembro Mas eu lembro dele carinhoso. O vovô depois da Juliana é outra pessoa. Conversando com o meu irmão e com a minha cunhada, com o João e com a Ia, nos encontros de domingo, a Ia falou assim uma coisa que mexeu muito comigo, que a coisa mais triste da vida dele foi quando ele não pôde mais te ver patinar. De uma coisa, a gente não tem muitas certezas na vida, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta, onde quer que meu pai esteja, ele tá muito feliz.
Meu pai, papai, vovô, meu avô do lado. Eles pareciam irmãos, gente. Muito parecidos. Muito parecido, eles eram. muito parecido, mas... Nossa, eles sempre foram galãs, Galãs, não? né? Muito bonitos. Quando eu entendi que qualquer família pode ter um filme que conta a sua história, eu falei, gente, sério? Tudo conspirou. Foi na hora certa, porque eu estava pronta, a família já estava ali comigo de novo. Nossa, mas a Ju tá linda. Olha. A pose, a pose. Ó a pose, ó a pose. Olha a pose da modelo. Olha, a tua prima. A gente se jogava pra trás. E filme de família ajudou a gente a realmente ir atrás dessas informações. Ajudou a gente a passar esses arquivos pro digital, a rever as memórias. Olha lá, vovô. Vovô dançando. Imagina, antes da Juliana a gente vê ele fazer. É. Olha lá, meu pai tentando me salvar do palhaço. Que bonita! Dá um beijo na careca dele. Na careca. Como se tivesse chegado um baú muito lindo para mim. E eu tivesse aberto e encontrado muitos tesouros. Só que esse baú não foi dado para mim. Esse baú, ele tá aqui agora, mas ele vai passar para os meus filhos, para os meus netos. Quem sabe para os meus bisnetos, se eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu vou fazer para deixar esse presente, esse tesouro para minha família. Aí, ó. Os três. Esse vídeo é demais. A Esse Ju. eu amo esse vídeo. A Ju era uma boneca. Você lembra a Liliu, amor? Eu falei que a Liliu é super parecida. A risada dela, o jeito. A carinha. Não, a Ju tem a mesma carinha, é o queixinho dela, é a mesma carinha. O sorriso me lembrou de você. E eu já nasci de óculos. Quem eram as pessoas que vieram antes da gente? Antes da gente, filha, da família da vovó, tiveram seus bisos. O vovô Góes. Vovô Góes. Ele chamava... Que meus netos tenham essa chance de dar continuidade a esse filme da família. Hoje nós estamos contando nossas histórias, a história dos nossos pais, e tem de alguns familiares, e que eles possam também ter a história da família deles. E hoje, se eu tô aqui, se eu tenho essa família, e se eu tenho tempo, se eu tenho vida, eu vou honrar cada um que já foi. Fazer o meu melhor aqui agora, enquanto ainda tem tempo. Uma coisa que eu não abro mão é de trazer a criança junto. A criança que eu fui e olhar as fotos da criança ali. Caramba! Será que ela estaria satisfeita com quem eu me tornei? Aí eu acho que sim. Mentira. Está preparado? É sério? Quantas semanas? 3 semanas? Eu vou me tremendo inteiro. O bebê tá aqui. Tá aqui, amor. É inexplicável. Acho que eu não preciso dizer muito mais do que isso, né? Só a barriga. É ela que tem que aparecer. Os diários da gravidez.